Eu vou voltar com o nosso cientista político Silvio Cassione, diretor da consultoria da Eurasia Group. Silvio, eu vou retomar uma pergunta a você que eu fiz ao Américo sobre esse posicionamento do presidente Lula. O Américo analisou que talvez foi exagerado demais para a tentativa de um país de se colocar como mediador na relação Estados Unidos e Venezuela, ainda mais quando a gente tem uma Colômbia, que sempre foi a mediadora histórica, passando por problemas na relação entre Donald Trump e Gustavo Petro. Como você observa esse posicionamento de Lula e há oportunidade nesse painel de o Brasil se colocar como esse mediador? Acredito que haja essa oportunidade sim, Gustavo. Não sei se foi exagerado, sabendo que essa manifestação do Lula já vinha sendo sinalizada também de antemão aos norte-americanos. Também não vem como uma surpresa. O Lula já vinha sinalizando nas conversas com o Trump a sua preocupação com a questão venezuelana e já tinha deixado claro que qualquer tipo de ataque levaria a uma condenação pública por parte do Brasil, assim como está levando por parte de outros países. Então, também não é algo que pegue os norte-americanos de surpresa. O comunicado termina com esse chamado ao diálogo e à moderação. Então, eu acho que também é possível que já ainda esteja dentro do script. E os americanos vão precisar de mediadores, de atores para fazer esse diálogo entre o regime, que continua em Caracas, e a oposição. A gente tem que lembrar que o governo venezuelano ele não é reconhecido nem pelos Estados Unidos, nem pelo próprio Brasil. E muitos países do mundo consideram que não só Maduro, mas agora os que continuam em Caracas, eles estão no poder de maneira ilegítima. Então, qualquer diálogo que esse governo tente ter com Washington para tentar interromper os ataques, para permitir o retorno da embaixada americana ou de atividades norte-americanas na Venezuela, vai ter que conter, de alguma maneira, um compromisso com a normalização democrática. Mesmo que não seja imediato, mas tem que sinalizar que a oposição vai ter condições de retornar por via eleitoral. Talvez não imediatamente, se essa sinalização, a abertura com os Estados Unidos for mais firme e usando até como argumento a questão de governança. Também não basta você colocar a Maria Corina amanhã como presidente da Venezuela e esperar que isso pacifique o país do dia para a noite. Talvez o regime até se coloque com um compromisso de transição gradual, mostre a abertura com os Estados Unidos e permita a desescalada dessa situação. Nesse processo, o Brasil ainda pode sim ter um papel, mas claro, não é o único ator que se coloca, que se credencia para essa função pela proximidade geográfica. É claro que o Brasil é um ator importante, mas você tem o México, você tem a própria Colômbia e outros atores, a União Europeia também, que podem atuar nessa intermediação entre o Washington e o regime em Caracas. Como você vê o papel da oposição venezuelana? A oposição venezuelana que realmente tenta, de alguma forma, retomar a democracia na Venezuela, não tem conseguido. Você acredita, Silvio, que a oposição vai ter um papel importante ou, nesse primeiro momento, o foco dos Estados Unidos deve ser uma conversa com o exército venezuelano? A gente sempre lembrou isso, de que todo o respaldo que Nicolás Maduro tinha no poder era do exército venezuelano e que, portanto, é necessário desmobilizar esse exército, ou pelo menos ter algum tipo de diálogo com esse exército, para que não haja uma reação contra os Estados Unidos. Em algum momento, seja ele no curto prazo ou no médio prazo, questão de meses ou para o final do ano, a oposição deve cumprir algum papel. Se o objetivo final é de normalização do regime, é importante que tenha uma oposição articulada, com lideranças que tenham legitimidade junto ao público venezuelano. Então, é importante que ela atue, e não só atue de fora para dentro, mas que consiga se restabelecer dentro do território venezuelano. Mas quem controla a chave desse processo, por enquanto, dentro da Venezuela, ainda é o exército e ainda é o regime que sobrou agora do regime com a saída do Maduro. São quem vão garantir as condições de segurança, por exemplo, não só para as eleições, mas para a própria atuação dessa oposição. Então, se o exército e esse governo se comprometem com uma transição, ainda que seja gradual,
a oposição passa a ter as condições de atuar. E mais rápido ou mais lentamente vai poder retornar ao jogo político na Venezuela. Se o exército e o regime se fecham, esperando que isso seja o único caminho para a sobrevivência e tentando contar com o apoio de aliados internacionais, daí a pressão dos Estados Unidos vai continuar, inclusive a pressão militar. E é esse cenário que traz mais instabilidade para a região. Nós conversamos com o cientista político Silvio Cassoni, diretor da consultoria Eurasia Group. Silvio, obrigado por ter aberto espaço na agenda nesse recesso aí de início de ano para falar nesse nosso Breaking News aqui da CNN Brasil. Obrigado. Espaço sempre aberto para você, Silvio. Eu que agradeço.